Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus com as lágrimas. Começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado a Jesus ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. E Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, e ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos no 2º domingo do mês e nesta paróquia, todo 2º domingo do mês, nessa Santa Missa das 18h30, nós festejamos de uma maneira especial a Jesus misericordioso. Esse Jesus que é rico em misericórdia, que abre o seu coração para nos perdoar. Por isso hoje nós estamos aqui agradecendo muito a Deus por todos esses detalhes de amor de Cristo para conosco, detalhes especialmente de tanta paciência para com cada um de nós, detalhes de misericórdia e, enfim, detalhes de profundo amor. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos levam a contemplar 4 personagens que são importantes, que devem ser objeto da nossa meditação. Nós temos Simão, a prostituta, Davi e São Paulo, que aparecem nas leituras e no Evangelho. E esses personagens para nós, quando nós começamos a contrapô-los com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos descobrir muitas lições para a nossa vida. A lição principal que eu tiro
é a seguinte: como é diversa a vida daquele que tem fé, daquele cuja fé é uma fé viva, operante e luminosa. Se nós pegamos a oração coleta de hoje, nós podemos escutar o que a igreja reza hoje. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Deus é a nossa força, queridos irmãos e irmãs, e por Ele nós obtemos as graças para a nossa salvação. Mas nós não podemos contentar-nos na nossa vida com um grau de fé, com o grau de fé que eu já possuo, porque nós precisamos sempre, todos os dias, ver os fatos, as coisas, as pessoas de uma maneira nova. Quando nós contemplamos a figura deste fariseu, mestre da lei, chamado Simão, homem esperto nas leis de Deus, nos dá uma tristeza, porque lhe falta o mais importante: fé. Conhecimento, ele tem muito da palavra de Deus, mas lhe falta fé. Por quê? Quando chega essa prostituta, como de penetra na cena do Evangelho, imediatamente esse fariseu Simão julga essa mulher, porque é próprio do ser humano, quando nos falta de verdade a fé, nos falta também uma coisa chamada abertura de horizontes. Que importante é na vida de cada um de nós aqui presentes, horizontes amplos na nossa vida, porque quem de nós não tem a tendência, especialmente nas dificuldades, a fecharmos o nosso horizonte? Quem de nós aqui não tem a tendência a fechar-nos nos nossos critérios, pensando muitas vezes que nós somos católicos ativos, participantes da Santa Missa, e nos falta elevar muito a nossa fé para contemplar o todo e não ficarmos somente numa parte. Lhes conto uma história. No edifício, 4 garotos do edifício começam a discutir entre si para ver qual deles conseguia ver melhor a paisagem. E um garoto que morava lá na cobertura desse edifício apareceu no meio da conversa. Depois apareceu um que morava no primeiro andar, outro que morava no terceiro, e finalmente um quarto apareceu, se atreveu, que era o filho do zelador que morava no térreo. Então o garoto que morava no primeiro andar disse: quando eu abro a minha janela, eu posso ver as árvores em frente a mim. Que bonitas as árvores! Eu posso contemplar essas árvores desde a minha janela. Aí o garoto que morava no terceiro andar, mais ainda soberbo e vaidoso, disse: eu não só posso ver as árvores que estão na minha frente, eu posso ver o lago que está logo depois das árvores. Aí aparece o que morava na cobertura, todo orgulhoso, e disse: quando eu abro a janela do meu quarto, eu não só consigo ver as árvores e o lago, mas eu vejo os animais pastando, eu posso ver o sol nascendo na minha frente. Aí aparece aquele garoto humilde, que morava no térreo, e disse na humildade: olha, quando eu abro a janela do meu quarto, eu a abro e olho para o céu e contemplo as estrelas. Nós, seres humanos,
constantemente pensamos que às vezes por conhecermos mais a palavra de Deus, podemos enxergar mais que as pessoas simples e humildes. Irmãos, o grande segredo está nesta fé. Ainda que eu esteja sofrendo, eu devo abrir a janela do meu quarto e olhar para o céu. E não tenho que ficar me comparando com os demais. Por que essa pessoa não sofre? Por que essa pessoa passa por isso e eu não passo? Por que essa pessoa tem isso e eu não tenho? Abre a janela do teu quarto e contempla o céu. Não julgue as pessoas e não se julgue superior às pessoas. Julguemo-nos sempre servidores. Essa é uma das principais lições que Jesus hoje me pede. Sempre servir, nunca julgar, que o meu coração não seja soberbo nem vaidoso, mas seja um coração que sempre possa contemplar esses horizontes amplos. E esses horizontes amplos se dão a partir desse contato com Jesus na misericórdia. Que Deus nos conceda a todos esta graça na missa de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.